Agora, Canal Sabedoria. Depois, Ben 10. Só no Cartoon Network. Você se lembra daquela época em que ligar a TV significava ser transportado para uma cidade mágica, onde heróis, vilões, amigos e rivais, todos viviam lado a lado? Pois é, a Era City da Cartoon Network foi mais do que um simples bloco da programação. Foi um fenômeno que capturou a imaginação de uma geração inteira. Imagina só, uma cidade onde o Dexter e o Johnny Bravo podiam se cruzar no mesmo quarteirão, ou as meninas superpoderosas podiam pedir ajuda ao Ben 10. É como se todos os nossos sonhos de infância tivessem ganhado vida em um só lugar. Nesse vídeo, vamos explorar o porquê ele foi tão especial e como ele deixou uma marca nos nossos corações. Fala rapaziada, sabedoria na parada. A Era City não era apenas sobre desenhos animados, era sobre criar um mundo onde tudo parecia possível. Você já se perguntou por que essa época ainda ressoa tanto na gente, mesmo depois de tantos anos? Vamos descobrir junto, começando com uma viagem no tempo para entender como tudo começou e o que tornou essa era tão única na história da televisão. Então, senta aí e vamos nessa, porque tem muita história pra gente relembrar. Máquina do tempo configurada, iniciando viagem. A Era City da Cartoon Network era como um parque de diversões gigante, onde todos os nossos personagens favoritos moravam juntos em uma cidade cheia de aventuras em cada esquina, com prédios coloridos e ruas sempre animadas. Era como se cada comercial fosse uma nova chance da gente ver o que poderia acontecer quando personagens tão diferentes se encontravam. O legal dessa cidade era como tudo parecia possível. Em um momento você poderia ver os Doos brincando de bicicleta na frente de suas casas, e no outro o Dexter simplesmente de cueca aparecendo no telão para a cidade inteira ver. Uau, eu não precisava ver isso. Essa era uma era onde as histórias se misturavam muito, criando um cenário cheio de surpresas. Não era só um plano de fundo, ela tinha uma vida própria. Era como se a Cartoon Network tivesse criado um espaço onde a imaginação podia correr solta, e a gente, do outro lado da tela, era convidado a entrar nessa brincadeira. A Era City era um lugar onde tudo podia acontecer. Quando eu ligava a TV, eu via aquela cidade cheia de personagens que eu adorava. Era como se eu estivesse entrando em um mundo que era só meu. Era o meu momento, tá ligado? Era um momento de diversão, onde eu podia esquecer de tudo e simplesmente me perder nas histórias. Cada personagem tinha sua própria personalidade, e ver todos eles juntos, vivendo lado a lado, era simplesmente mágico pra mim. Era como se os personagens que eu adorava e curtia muito morassem na mesma vizinhança, e eu fazia parte disso. Era isso que tornava essa era tão especial. Lembrar de como era assistir essa era e ver a interação dos personagens nesses comerciais me traz um sorriso no rosto até hoje. De verdade, a Era City pra mim não era só um comercial ou então uma era da Cartoon. É parte da minha infância que me ensinou o que é ser criativo de verdade. Eu digo justamente pela parte do marketing que a Cartoon fez durante essa era, né? Essa mistura do 2D com o 3D, os personagens eram em 2D, mas o cenário todo ali atrás era em 3D, lembrando até essa mistura que o Incrível Mundo de Gumball fez, interagindo com várias técnicas de animação. Minha mãe sempre dizia que eu vivia no mundo da lua. Eu era tão viciado na Cartoon que acho que a Era City só contribuiu com isso, tá ligado? Me levando pra lá toda vez que eu assistia. Naquela época, a Cartoon Network realmente se destacava. Nenhum outro canal, na época, tava fazendo algo parecido, pelo que eu me lembre. A Era City trouxe essa inovação que deixou todos os outros canais pra trás. Vale lembrar que a Cartoon Network até tentou trazer de volta essa ideia de crossovers em outras épocas. Um exemplo disso foi o crossover Nexus, de OK Kaiô Vamos Ser Heróis. Eles também trouxeram uma variedade de personagens de diferentes shows, mas infelizmente não teve o mesmo impacto. Quando eu assisti, eu senti que aquilo meio que desonrou o que foi a Era City. Parecia muito forçado e não tinha a mesma mágica, a mesma dinâmica. Como se eles estivessem tentando reviver algo sem entender o que realmente fez a Era City ser tão especial. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre o crossover Nexus de forma detalhada, nós temos um vídeo aqui no canal analisando esse episódio de OK Kaiô. Você pode clicar nesse card que tá aparecendo aí na tela, mas depois dá uma conferida lá e diz pra gente o que você achou, beleza? Caramba, esse negócio sempre fica desconectando. Bem, como eu já havia dito, uma das coisas mais incríveis na minha opinião era ver como todos os personagens na Era City viviam lado a lado. Por exemplo, teve uma situação em que o professor Otônio trancou a chave dentro do carro e ele estava tentando resolver o problema. Aí apareceu o Dude do Dudu Edu,
que só ficou ali questionando sem ajudar o cara, enquanto ele comia as compras que o professor Otônio tinha acabado de fazer. O Dexter tava lá debochando do professor. Provavelmente, pelo que eu entendi, o Dexter não leva o professor Otônio a sério como cientista. O número 1 de KND era o único que realmente estava tentando ajudar. E claro, a Mandy, com aquele jeito insuportável dela, apenas sugeriu para ele simplesmente abrir a porta. E no final, a porta nem estava trancada. Burra. Teve também outra situação em que o Robin convidou os outros titãs para ir ao cinema. Quando chegaram lá, descobriram que o cinema estava fechado para reforma. Foi um vacilo enorme e a Ravena já ficou sem paciência, chamando o Robin de anta e falou que da próxima vez ela ia escolher o que eles iam fazer. Tá vendo só? Essas interações criavam situações hilárias e inesperadas. Tipo, cara, quando que eu ia pensar que os titãs, né, são adolescentes e queriam ir ao cinema, aproveitar um dia sem crimes, né? Ou então uma visão geral ali de Townsville, uma visão geral ali da cidade, apenas sem nada, só com os ruídos dos carros nos fundos, os passarinhos cantando. Isso era uma coisa que eu nunca tinha imaginado e sempre me deu mais essa ideia de, tipo assim, o que será que esses personagens fazem quando não estão em tela? A Era City da Cartoon não foi só um sucesso entre os fãs de desenhos, ela também teve um grande impacto na cultura pop. Naquela época, a ideia de uma cidade onde personagens de diferentes shows viviam juntos era super inovadora. Claro que a Cartoon não foi o ponto-chave para a criação de universos compartilhados como ela fez, mas com certeza ela ajudou muito a popularizar esse negócio de universos compartilhados, algo que a Marvel e a DC já fazia há muito tempo atrás de forma brilhante. No entanto, por ser uma coisa diferente na TV infantil, ela também ajudou por conta disso. O legado dela pode ser visto com carinho quando os fãs falam dessa época do canal. Muitos que cresceram e pegaram essa época agora são adultos que compartilham essas memórias com os seus filhos, por exemplo. Isso mantém viva a magia e a importância dessa fase única da Cartoon. A cidade não era só um cenário, ela tinha vida própria, com lugares que todo mundo reconhecia, mercado, banco. Isso deu uma sensação de continuidade e realidade desses mundos dos desenhos animados. Não parava só ali nos desenhos animados, mas também fora dos desenhos tinha alguma coisa acontecendo, que a galera podia ver enquanto tinha os comerciais. Os roteiristas e animadores mandaram muito bem nessa época. Eles conseguiram manter a essência de cada personagem do show, enquanto eles exploravam novas dinâmicas para isso, porque os comerciais podiam variar bastante em estilo e em narrativa. Então isso deu uma liberdade criativa muito grande. E eu tô falando sério, quem já pensou em ver o Johnny Bravo e o Samurai Jack lavando roupa? Ou então a galera do Scooby-Doo querendo apostar uma corrida contra o Megas? Fui o primeiro a dar a partida. Eles devem estar se sentindo uns idiotas agora. A Era City deixou um legado que vai muito além dos comerciais e o estilo que o canal adotou. Mesmo anos depois, pra mim, essa fase vai ser lembrada com muito carinho. Quando eu comecei meu canal, eu tive muito do estilo da Cartoon Network como inspiração. Eu sempre gostei muito do canal, e ele foi uma das bases pro meu conteúdo. A criatividade, a diversão e a originalidade que a Era City trouxe me influenciaram muito. Eu queria criar algo que capturasse aquela mesma originalidade que o canal tinha. Algo que fizesse as pessoas se sentirem tão empolgadas quanto eu me sentia assistindo ao canal naquela época. E falar disso aqui com vocês realmente me deixa muito feliz. Qual foi o seu momento favorito dessa época? Deixa aí nos comentários. Aqui do lado eu tô deixando um vídeo que você pode saber de qual era da Cartoon você é, e tô deixando também outra sugestão caso você queira ver outra coisa aqui no canal. Eu sou o Lucas Sabedoria, obrigado por assistir, é nóis, Mario Bros, e até mais, tchau!